Saudamos a todos com a graça do nosso Senhor Jesus. Agradecemos a presença dos visitantes, aqueles que nos acompanham pelo culto online, que nós possamos celebrar esse culto a Deus de coração. Vamos iniciar o nosso culto com um prelúdio. Leitura responsiva do Salmo de número 84. Salmo 84. Saudades do templo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! O pardal encontrou casa em andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos ler todos juntos o versículo de número 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Louvemos a esse Deus com o hino 21. Oh
Pode assentar-se. Convido para essa oração inicial o jovem Marcos. Pai amado, te louvamos, Senhor, te exaltamos e engrandecemos o teu nome. E te agradecemos, Senhor, imensamente pelo teu amor para conosco, pelo teu cuidado e pelo teu zelo para com um pai zeloso para com todos os seus filhos. Obrigado, Pai, por esta noite estarmos aqui na tua casa. Obrigado pela palavra que iremos ouvir. Obrigado pelos cânticos que iremos entoar a ti como louvor e adoração, Senhor. E eu te peço que esteja conosco nessa noite, que o teu Santo Espírito esteja a falar através do pregador desta noite e também venha falar aos nossos corações, para que não simplesmente sejamos meros religiosos, mas que sejamos realmente, Senhor, filhos e filhas que te adoram em verdade e em espírito. E que esse conhecimento, que esse aprendizado não seja simplesmente para esta noite, mas que o teu Santo Espírito possa aplicar em nossas vidas e que possamos cada vez mais sermos parecidos com teu Filho Cristo Jesus. E é em nome dele que nós oramos, para a honra e glória e louvor dele. Amém. Para o nosso momento de confissão de pecados, a palavra de Deus diz que a ressurreição de Cristo é o penhor da nossa ressurreição. Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Os irmãos, a maior satisfação do cristão é receber esse penhor, a salvação de Cristo, através da sua ressurreição,
que nos dá esperança que um dia ressuscitaremos também. Um dia as mazelas desse mundo, desse corpo, ficarão para trás. E, tendo sido regenerados, nós ainda pecamos, nós ainda tropeçamos e caímos em pecado. E esse momento é para que nós confessemos a Deus o que nós temos feito de errado, os nossos pecados, para que possamos estar mais perto dele em comunhão. Vamos orar alguns instantes silenciosamente, e depois de alguns instantes silencioso, eu peço que o presbítero Antônio Postigo faça uma oração em voz audível. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, primeiramente pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, porque um dia o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, ó Deus. O Senhor nos selou, o Senhor colocou em nossos corações a certeza de que se servíssemos a Ti, ó Deus, através do Teu Filho Jesus Cristo, encontraríamos a salvação. Estamos aqui nessa noite, colocando diante do Teu trono de graça os nossos pecados, ó Deus, aqueles que estão mais no profundo do nosso coração, aqueles que nós também não confessamos, ó Deus, mas que o Senhor conhece, o Senhor sabe de tudo aquilo que está dentro desse seu templo. Nós te agradecemos, Deus, porque temos a oportunidade de colocar diante de Ti como filhos, inclusive rebeldes, ó Pai, os pecados diante de Ti, e temos a certeza do perdão e da salvação eterna. Fica conosco, ó Deus, permita, ó Deus, que nós tenhamos a sabedoria para não pecar mais, ó Deus, para fugir das mazelas, dos erros, ó Deus, e estar sempre em comunhão contigo. Te agradecemos por tudo no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com alguns cânticos. Eu convido a igreja a se colocar em pé para louvarmos a Deus. O primeiro cântico se chama Não Tenha Sobre Ti. Só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu bom trabalho, e o teu trabalho é descansar. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho,
descansar em mim. Cantaremos agora o cântico juntos. As cargas do irmão, rodas que foram partidas podem de novo soar, onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus, juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração. Deus em cada um, a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos um corpo em Cristo, juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Rodas que foram partidas podem de novo soar, onde a vida é mais viva, vivendo em Jesus, vivendo em Jesus, vivendo em Jesus. A igreja pode se sentar. Nós continuaremos louvando a Deus no ofertório, e a palavra de Deus diz assim: quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1.000 e os de 100 e até os intendentes sobre as empresas do rei voluntariamente contribuíram. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com um grande júbilo. Vamos louvar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas.
oração de gratidão pelos dízimos e ofertas, o jovem Renan. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelas ofertas e pelos dízimos que foram entregues agora, Pai. É um pouquinho daquilo que o Senhor tão generosamente nos dá todos os dias, que nós devolvemos a Ti, Senhor. Obrigado por termos o sustento todos os dias e continue conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Teremos uma oração de gratidão e súplica. A palavra de Deus diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que as águas espumejem, que os montes se abalem no seio dos mares. Nós estamos passando por uma situação difícil no nosso país. Cabe a nós orarmos pelo nosso país, cabe a nós confiarmos que Deus é o nosso refúgio. Mesmo Deus que salvou diversas vezes Israel de diversas situações adversas, é o Deus que nos pastoreia. Vamos lembrar de suplicar pelo nosso país nas nossas orações, lembrando também, agradecer
a Deus, porque temos saúde, temos vitalidade, podemos continuar levando o Teu nome, Teu Evangelho, onde quer que vamos. E lembrar também dos nossos irmãos enfermos, né, de outras situações que são mais difíceis que a nossa que estamos passando. Vamos curvar as nossas frontes e orar a Deus. Santo Deus e eterno Pai, louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido bom para conosco, para com as nossas famílias, Senhor. Tem nos dado saúde, tem nos dado o sustento, tem nos dado o que nos vestir, ó Pai. E a Tua palavra diz que, tendo isso, estejamos contentes, Senhor. Senhor, graças nós Te damos, Senhor, porque o Senhor tem abençoado esta igreja, tem abençoado as famílias dessa igreja, Senhor. Senhor, nós agora pedimos, ó Pai, por aqueles que estão impossibilitados de participar do culto público, ó Deus, de vir à Tua casa, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, dos nossos irmãos que estão enfermos, que o Senhor esteja derramando o Teu bálsamo sobre essas vidas, Senhor. E pedimos também, ó Pai, por nossa nação, ó Deus. Tenha misericórdia, ó Pai, do Brasil. Tenha misericórdia, ó Pai, das famílias que estão sofrendo, Pai, com tudo que está acontecendo, Pai, das famílias que perderam entes queridos, ó Deus, diante das mazelas do nosso país, Senhor. Que o Senhor esteja, ó Pai, olhando com misericórdia, cuidando do nosso país, Senhor. Nós clamamos a Ti porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, Senhor. E nós confiamos em Ti, Senhor. É no nome santo de Jesus que oramos. Amém, ó Pai. Irmãos, vamos colocar-nos em pé para lermos a palavra de Deus. Vamos lê-la no livro de Gênesis, capítulo 22.
Gênesis capítulo 22, versículo 5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ainda em pé, vamos falar com Deus. Convido nosso irmão Federico para que faça essa oração, pedindo a bênção de Deus para a exposição do texto sagrado. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por trazer-nos à Tua casa nessa noite. Sabemos que muitos dos nossos irmãos até tiveram dificuldades para vir até aqui, mas ficamos felizes, Senhor, porque Tens colocado em nossos corações a vontade de estarmos na Tua casa, Pai. Te pedimos, Senhor, que estejas como pregador da noite, tragas a Tua palavra a Ele e entendimento a nós, Pai, para que possamos levar a Tua palavra, entendê-la e propagá-la. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Amém, Senhor. Poderia sentar-vos? O tema do sermão desta noite é o caminho da adoração. O caminho da adoração. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Nós temos aqui essa história famosa em que Deus pede a Abraão o praticamente impossível. Oferece-me em holocausto o teu filho, o teu único filho a quem amas. E o espírito de obediência de Abraão até as últimas circunstâncias. Então nós temos aqui uma história melancólica que parece que iria terminar numa tragédia, mas foi como que o sol se abrindo e o mesmo Deus que feriu, agora Ele está curando e Ele está fortalecendo o seu servo que passou nesse teste de adoração. Na verdade, nós somos chamados para sermos adoradores. Essa é a finalidade das nossas vidas. E Abraão entendeu que não só deveria adorar a Deus Criador, mas também o Deus Redentor. E nessa história de adoração, nós temos 4 coisas que nos chamam a atenção. Primeiro, que a pessoa para adorar, ela tem que ser chamada por Deus para ser um adorador. Que a adoração que envolve sempre, trata-se de algo pessoal e não de uma massificação. É algo muito pessoal a matéria de adoração. Terceiro, que ela envolve uma disciplina física, emocional e espiritual. E por fim, que a adoração implica na entrega do melhor, sempre do melhor para Deus. Ninguém adora sem ser tocado por Deus, ninguém adora sem ser chamado por Deus. Nós dizemos que é um equívoco muito grande nós pensarmos que as pessoas que comparecem nos cultos em diferentes igrejas desse país, elas comparecem para adorar a Deus. É claro que há os verdadeiros adoradores, mas a grande maioria do ser humano, dos seres humanos, ela comparece a Deus para buscar uma bênção para a sua família, para o seu emprego, para o seu relacionamento, mas não comparece para adorar a Deus. E em contrapartida também muitas igrejas procuram fazer um culto para agradar as pessoas que não são regeneradas, que comparecem às vezes somente com esse espírito de súplica,
porque todos nós precisamos, crentes e não crentes, precisamos de Deus, precisamos das bênçãos de Deus, mas antes de tudo nós precisamos adorar a Deus, o Deus Criador e o Deus Redentor. Nós encontramos o caso também de uma mulher samaritana, outra história bem conhecida, que ela tinha noções sobre adoração. Ela diz, nossos pais adoravam lá no Monte Gerizim, e ela estava tendo um encontro com Cristo sem saber ainda quem era Jesus, né? Mas vós dizeis que é em Jerusalém. E Jesus disse àquela mulher que tinha essas noções, mas tinha uma vida vazia, uma vida de pecados. E ele disse, olha, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, ela foi tocada, e Abraão também ele foi chamado para ser um adorador. Então, não é no sentido que nós simplesmente nos expomos, porque a nossa natureza não nos impele a isso. Pelo contrário, é muito difícil uma pessoa ter prazer na lei de Deus, nas coisas de Deus, se ela não é regenerada. Mas aquelas pessoas que passaram por esse processo, elas se tornam verdadeiras adoradoras. Elas têm prazer em adorar o Deus Criador e o Deus Redentor. Essa história que nós não a lemos todos, porque é sobejamente conhecida, a história que Deus prova a Abraão, nós vemos o próprio Deus como autor dessa prova. E Deus o provou não para que ele fosse um homem bom, mas para que ele fosse um homem extraordinário. Um homem extraordinário. Deus quer que seus filhos não sejam pessoas comuns, mas sejam pessoas extraordinárias, que possam luzir nesse mundo de trevas. E então Deus chama Abraão e o prova. E nós sabemos que um arbusto, quando ele é açoitado pelo vento, ele pode se enrijecer e se tornar numa árvore forte. E as pessoas que eram de Deus e passaram por provações, elas se enrijeceram. Aqueles que não eram de Deus são pessoas como aquela casa edificada sobre areia, que não tem alicerce, que se desmorona. E a nossa vida é assim. E diz que essa prova aconteceu, diz, depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Depois de quê? Ele já tinha passado por muitos problemas, por muitas lutas. Ele falou assim, agora eu estou numa situação de conforto, não vai acontecer mais nada comigo, eu estou estável. Eu estou numa zona de conforto, de uma segurança, eu tenho todas as coisas, talvez tenha saúde, tenha bens, ele era um homem rico. Entretanto, depois de todas essas coisas que ele já havia passado, lutas, e foi agora que estava num estágio bom, Deus, na sua providência e soberania, resolveu prová-lo. E quando Deus o chamou pelo nome da aliança, Abraão, pai de povos, ele acho que pensou, Deus quer falar comigo, talvez ele tenha uma coisa muito boa para me dizer, o que será que Deus quer falar comigo? Mal podia imaginar que Deus submeteria a uma prova tão difícil como a que foi colocada, em que ele foi colocado. Na verdade, meus irmãos, nesse mundo, nós não temos uma situação, nós não podemos nos apoiar numa situação de uma falsa segurança. Todos nós estamos sujeitos a passarmos por provas, por lutas, de acordo com a vontade permissiva de Deus. E é para o nosso bem. Jó, ele luta sem saber realmente a origem dos seus problemas. E naquelas lutas, a bênção de Jó foi o próprio conhecimento de Deus. Quando disse, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e vê-lo-ei com os meus próprios olhos e não com outros. Meus irmãos, a palavra de Deus está recheada para que ninguém se engane a respeito das provas a que podemos ser submetidos para o nosso próprio bem. Porque as Escrituras dizem
que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Todas as coisas. E o salmista disse: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade. Estava na prosperidade. Jamais serei abalado. Eu estou hoje numa situação muito boa. Eu já tive a minha cota de problemas, de sofrimento. Eu não vou ser mais abalado, eu estou muito bem, né? Então, quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Meus irmãos, a pessoa que Deus pede para Abraão entregar, na verdade, agora, para ser oferecida, era diferente dos outros sacrifícios da antiga dispensação. Eu não estou querendo agora um bezerro, não estou querendo uma ovelha, mas eu quero o teu filho, o teu único filho, para a tristeza de Abraão, a quem amas. Então, era um momento crucial na vida daquele servo de Deus, quando Deus pede alguma coisa em que estava todo o seu coração. Então, Deus é o autor da prova e é realmente chamado numa adoração, porque a adoração envolve uma vítima, um sacrifício, e ali haveria um sacrifício. Só vai adorar a Deus verdadeiramente quem é chamado, quem é tocado por Deus. Nós podemos participar, mas nós temos que examinar o nosso coração. Diz: Deus procura verdadeiros adoradores. Se há verdadeiros, é também porque há falsos adoradores. E é claro que nós podemos suplicar a Deus, mas quando comparecemos, nós comparecemos para adorar a Deus. É verdade também que nós o adoramos individualmente, não só no culto comunitário, né, que está ancorado no dia do Senhor, no dia da ressurreição de Cristo. E essa adoração, como dissemos, trata-se de alguma coisa muito pessoal. Ele falou para os seus servos assim, disse a seus servos: esperai aqui, vocês fiquem aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele não queria levar aqueles servos, porque com certeza eles ficariam horrorizados, com certeza eles intercederiam pela vida de Isaque. Isaac era um garoto, um rapaz muito querido, né, no seu meio. Ele falou: ficai aqui e eu vou e depois nós vamos voltar para junto de vós. Ele tinha uma esperança, sabia que cria no Deus do impossível, que eles voltariam de uma forma ou de outra. Quem sabe pensando até na ressurreição de Isaac. Quando Cristo inicia sua angústia, ele leva consigo a 3 discípulos e deixa-os na entrada do jardim. Porque quando vamos adorar a Deus, nós temos que descobrir a questão da individualidade. Há pessoas que não se sentem bem adorar a Deus numa capela. Eles querem um trabalho imenso, grandioso. Eles pensam que a sua adoração está em decorrência de um pregador famoso ou de um ambiente. Na verdade, nós temos que aprender a adorar sozinhos a Deus também, não só na grande congregação, mas adorarmos a Deus de uma forma pessoal, evitando aquilo que se chama massificação. Deus pediu o impossível a Abraão, e ele creu no impossível e compreendeu a essência e marchou sozinho para aquele ato de adoração. Às vezes, na adoração, nós estamos preocupados com as pessoas que estão presentes. Estamos preocupados com tantas outras coisas que nos distraem. Mas Abraão foi sozinho. E ele falou: eu vou adorar a Deus, depois eu volto. E não permitiu, inclusive, que os servos o acompanhassem. Nós precisamos aprender e não questionar realmente com Deus certas coisas. Essa massificação tem se tornado muito estranha no cristianismo moderno. Nós temos algumas meia dúzia de pregadores famosos
que recebe muitas curtidas no Facebook, nos mídias sociais, porque eles se especializaram em falar mal da igreja brasileira. Eu nunca concordei com isso. Aprendi até com simplicidade que roupa suja se lava em casa. Eles expõem todos os problemas, que problemas existem em todos os lugares, e não pregam realmente uma mensagem de salvação, uma mensagem para as pessoas de fora, para aqueles que estão cansados e oprimidos. Mas eles se especializaram em falar mal da igreja, que é uma coisa que jamais deveríamos fazer. Eu creio que nós devemos nos reunir, sim, em reuniões para nos examinarmos, e a Bíblia diz que se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados pelo mundo. Nós reservamos esse momento, às vezes numa classe de escola dominical, num culto de quarta-feira, mas quando pregamos aos de fora, nós não temos que expor para que as pessoas que ainda não são regeneradas e ainda não entendem, falam, bom, se eles têm essas dificuldades, o que eu vou fazer lá no meio deles também, se eles têm tantas dificuldades entre si, e os seus próprios pregadores são especialistas em falar mal da igreja brasileira. Meus irmãos, a igreja é a noiva de Cristo. A igreja que nós amamos, e nós a amamos porque Cristo morreu pela igreja, Ele derramou o seu sangue por ela. Nós temos que falar bem da igreja, nos cuidarmos como igreja, e nos cuidarmos, e nessa adoração, nós pensarmos no nosso próprio coração, na nossa própria vida. Abraão, naturalmente, tinha os seus questionamentos também, sobre será que Deus é um Deus cruel que pede o meu filho? E nós vemos que Abraão agiu prudentemente quando não deu publicidade a esse ato de adoração. Porque nós encontramos, mesmo no caso de Moisés, quando Zípora não quis circuncidar o menino, Deus queria matar Moisés, e ela entendeu que a circuncisão era um sinal da justiça da fé, que precisava circuncidar o menino, mas ela virou-se para Moisés e disse, você é um esposo sanguinário, você é um esposo sanguinário. Então, imagine como que Abraão iria encarar sua esposa, depois se houvesse sacrificado seu filho, de mesmo ter passado por aquele processo de sofrimento. O que ele diria aos povos, que os povos diriam, os cananeus, os ferezeus, os amorreus que habitavam aquela terra, diante de um ato e do ato de obediência a um Deus que pediu a ele o impossível do ponto de vista humano. Meus irmãos, a adoração não é muitas vezes aquilo que se julga hoje de uma adoração fácil. Nós gostamos de cântico e o culto tem uma liturgia que tem momento de contrição, tem momento de exultação, tem momento de gratidão, tem todos esses momentos do culto. Mas a adoração envolve disciplina pessoal, envolve disciplina emocional, envolve disciplina espiritual. Primeiro, o lugar do sacrifício. Você vai ao monte, era o Monte Moriá, onde nós sabemos que mais tarde foi construído o templo. 3 dias de viagem. E quando nós vamos caminhando para uma situação difícil, cada momento parece uma eternidade. Agora imagine aqueles 3 dias de percurso. E o menino dizendo, pai, e essa palavra pai, para muitos de nós é uma palavra muito enternecedora. Pai, nós temos tudo para o holocausto, para o sacrifício. Nós temos o cutelo, nós temos a lenha, nós temos o fogo que aquece, nós precisamos do fogo do Espírito Santo. Mas onde está a vítima para o holocausto? E aquilo durante aqueles 3 dias. E o pai, tendo que responder a essa pergunta do filho, nesse ato de adoração, e Deus disse a ele, você me oferece em holocausto, não só oferecê-lo, mas tinha todo aquele ritual de holocausto. E o que aconteceu? Antes mesmo, nesse preparo, que nós vemos um preparo físico, que Abraão levantou muito cedo. Nós não gostamos muitas vezes de nos levantarmos cedo. Ao domingo é o único dia que eu tenho para dormir. Eu já fui muito quando criança, na escola bíblica dominical. E levantamos cedo quando temos que trabalhar para receber nossos salários. Não é? Mas Abraão levantou-se de madrugada.
diz que ele rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que a Deus havia indicado. A adoração sempre deve ser da maneira que Deus prescreve. Não é porque eu gosto, que eu acho que funciona, porque é interessante, porque é bonito. A adoração deve ser como Deus prescreve na sua palavra. Então, quando chega lá no Monte Moriá, e levantaram muito cedo, ele faz também que Isaac carregue a lenha. Parece muita crueldade. Mas aqueles que conhecem a Escritura sabem que aí é uma tipificação de Cristo, porque quem carregou o madeiro foi Jesus. Quem foi a vítima foi Jesus por nós. Diz que Jesus Cristo, ele foi obrigado a desfilar pelas ruas de Jerusalém carregando o madeiro, a sua cruz. Apenas uma pessoa ajudou, um homem chamado Simão de Cirene, isso é do norte da África, possivelmente um negro, que vinha voltando do trabalho e deve ter pensado naquele dia, mas eu sou uma pessoa infeliz, já trabalhei e ainda tenho que ajudar alguém a carregar uma cruz pela rua de Jerusalém. Mas eu penso que quando esse homem se deu conta mais tarde que ele havia ajudado Jesus Cristo a carregar a sua cruz, foi uma coisa gloriosa. Isaac carregou a lenha e Abraão não poupou seu filho espiritualmente. Diz que Isaac cumpriu tudo na sua obediência também paterna. A Bíblia diz também que Deus não poupou o seu filho. Aquele que não poupou o seu filho, como também nos dará em Cristo todas as coisas. Todas as coisas as pessoas pensam que vai dar o que ele precisar. Ele vai dar todas as coisas necessárias para a nossa vida e para a nossa salvação. Inclusive provas. Então, tudo isso é uma preparação e Abraão, quando o filho pergunta, ele tem uma resposta que deve ser a resposta do crente. Jeová Jirê, o Senhor proverá para si, meu filho. Meus irmãos, Deus vê a aflição, Deus vê o coração do verdadeiro adorador, não do consumidor da fé. Muito em voga nos nossos tempos. E Ele provê o necessário, como proveu aquilo que é fundamental para as pessoas que são de Deus. Para os que não são de Deus, eles não adoram a Deus, eles não agradecem por Jesus Cristo, eles não têm a mínima ideia do que quem é Jesus Cristo. Como se participar de uma santa ceia, que é da vontade de Cristo que nós participemos, que nós façamos isso em sua memória, e que é também um meio de graça, de fortalecimento da nossa fé. E consiste, meus irmãos, na entrega do melhor. Às vezes nós pensamos que para Deus qualquer coisa basta. Eu penso que a igreja não gostaria de ter um pastor relaxado, seus pastores relaxados. Que chegássemos atrasados, todos desarrumados, fizéssemos brincadeiras impróprias, falássemos algumas coisas não calcadas na palavra de Deus, porque só simplesmente para divertir as pessoas. Não, meus irmãos, nós não podemos oferecer qualquer coisa para Deus. Nós temos que oferecer o melhor. Porque Deus ofereceu o melhor para nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Abraão foi um homem que sentiu um pouco dessa coisa de Deus, porque Deus também tinha um só filho, e um filho maravilhoso. Um filho que nunca lhe contrariou. Ele falou, esse é o meu filho em quem eu tenho todo o meu prazer. Eu creio que nenhum de nós podemos dizer isso a todo tempo, ou diremos a todo tempo. Jesus era um filho maravilhoso, um exemplo para os filhos. Mas Deus não o poupou e entregou por nós. Ele deu o melhor. Há um texto na Bíblia que é sempre bom que nós preguemos para reavivar a nossa memória, quando uma mulher comprou um perfume caríssimo e quebrou aquele vaso de alabastro, ungindo a Jesus, derramando sobre Jesus, despertando aqueles comentários que nós sempre conhecemos. Mas para que isso?
Algumas pessoas falam, mas como é que você vai adorar a Deus? Para que tanta coisa? Você não precisa disso não. Hein? Eu estou me sentindo bem, por que você tem que fazer isso? Eu estou bem. Mas aquela mulher deu o melhor e despertou aqueles comentários desairosos. Falou, para que gastar tanto? Por que você faz tanto? E outros disseram, olha, aquelas desculpas que procuram corrigir, né? E pessoas assim são terríveis como amigos, eles têm uma influência maléfica na vida das pessoas. Podia pegar isso e esse dinheiro e dar para os pobres, né? Mas não estava interessado em pobres. E Jesus disse, os pobres, vocês sempre temos condições de fazermos algumas coisas pelas pessoas. Mas Jesus, ele elogiou e disse, deixa essa mulher, não vamos criticá-la. Ela fez uma boa ação para comigo. Meus irmãos, tem gente que critica aqueles que adoram a Deus, que servem a Deus. E não sei por que essa preocupação, ou por que não fazem o mesmo, naturalmente porque não passaram por essa regeneração. Porque eles não são chamados para ser adoradores. Talvez eles gostem da música, de um sermão eloquente, que ora em seu favor, dele receber uma bênção, mas ele não quer adorar a Deus. Aliás, o ímpio não permanece na congregação do justo. Um dia ele vai embora. Mas como nós lemos aqui no começo, mais vale um dia nos atos do Senhor do que 1000 em outras partes. Mais vale um dia. E essa mulher entregou o melhor. Isaías diz, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar por mim e por você. Eu não estava lá, não estava presente, mas estava por procuração. Nosso dever é retribuir aquele amor e seguindo nas pisadas do crente Abraão. Nós cantamos no início, ao Deus de Abraão, louvai. Mas ele é o nosso Deus. A Bíblia é um livro só, de um povo só, de um Salvador só. O pacto abraâmico ainda vigora. E nós seguimos a fé, as pisadas do velho crente Abraão. E quando nós abrimos mão daquelas coisas que são nosso consolo, na verdade, nós temos ainda mais a bênção de Deus e o consolo de Deus. Porque diz, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Porque há pessoas na família que atrapalham. Eu só vou entregar a minha vida por fazer a minha pública profissão de fé quando a minha esposa, ou quando o meu esposo, ou se o meu filho, já conheci gente que estava interessado que o filho seguisse. No momento que o filho tomou uma decisão de não seguir, deixou de seguir. E aquele que não aborrece a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode, não tem condições, não tem os requisitos. Porque adorador é aquele que realmente ama a Deus sobre todas as coisas, de toda a alma, de todo entendimento, de todo pensamento. Não é aquele que se esbarra por quaisquer coisinhas. Por causa de um probleminha, porque alguém disse isso, porque aconteceu isso. Meus irmãos, nós temos que olhar para o exemplo, a fé desse velho crente Abraão, que entregou o melhor para Deus, que foi chamado para adorar, que era uma coisa pessoal, que independia de uma multidão para estar com ele. Ele foi sozinho, deixou lá o seu servo, falou, eu vou lá, depois eu volto. Nós não podemos permitir que ninguém nos atrapalhe nesse espírito de adoração, ninguém. E isso envolve muita disciplina física, levantar cedo, rachar lenha, emocional, aguentar durante 3 dias de caminhada, o menino dizendo, meu pai,
Como que vai ser isso? Nós temos tudo, falta o principal. Deus proverá para si. E quando Abraão levanta o cutelo para imolar seu filho, e ele o faria. Às vezes nós temos uma obediência muito condicional. Eu obedeço até aqui. Daqui para lá não. Deus disse, não faça isso porque eu sei que temes a Deus. É claro que é uma linguagem humana. Deus sabia já, mas quem precisava saber era Abraão. É você que precisa saber até que ponto você adora a Deus, você pertence a Deus, você quer servir a Deus, ou você quer as bênçãos de Deus somente. Meus irmãos, há muitas pessoas que não têm os problemas que talvez alguns nós temos. Eles não precisam estar preocupados com saúde, são saudáveis. Problema de família, às vezes tem uma família mais bem estruturada até, mas falta o principal. Eles não têm realmente aquele que se entregou por nós, aquele substituto que foi o Cordeiro, ao qual João Batista se dirigiu e disse, eis aí o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Concluindo, aquele anjo que bradou a Abraão, na verdade era o Verbo eterno. Era aquele que, no seu estado pré-encarnado, haveria de receber um corpo e viveria uma vida perfeita e teria uma morte vicária por nós. Quando foi para ser imolado, ele virou-se para o Pai e disse também a palavra, né? Só que aqui ele não diz Pai. É uma situação tão terrível, ele diz, meu Deus, por que o Senhor me desamparou? E Deus não o poupou, Deus Pai. Permitiu que ele fosse entregue por nós. E dessa forma, agora nós temos o nosso substituto. De sorte que nós temos a salvação não em nós, mas uma salvação que foi realizada por nós. Em nós é a obra do Espírito Santo. Por nós é a obra de Cristo. O Espírito Santo nos leva a olharmos para essa vítima perfeita, que morreu. E agora nós entendemos não só o Deus Criador, mas também o Deus Redentor, aquele que se ofereceu por nós. Abraão foi conscientizado de que Deus vê e provê e da própria encarnação de Cristo. Lá no Novo Testamento diz que Abraão viu o meu dia, Jesus falou, e ele se alegrou, porque não há nada mais importante que isso. Meus irmãos, Deus procura verdadeiros adoradores. Não porque eu gosto. Eu gosto de ir à igreja. Nós gostamos de tantas coisas. Mas qual a motivação? A nossa motivação é adorar a Deus comunitariamente, como devemos fazê-lo também individualmente. E nós adoramos porque nós somos chamados. Porque se nós não formos chamados, nós podemos até estarmos aqui, mas a nossa mente não estará. O nosso coração não estará. Quantos filhos estarão para agradar seus pais? O que o pastor vai pensar? Não se preocupe comigo, meus irmãos. Tem gente que se preocupa até com o meu coração. Não podemos dar muito trabalho para o pastor, já teve alguma dificuldade. Se preocupe com a sua vida espiritual. Se preocupe com a sua vida espiritual. Ninguém é chamado para ser, ninguém adora sem ser chamado, ninguém adora verdadeiramente sem ser tocado por Deus. Isso é uma coisa pessoal. Você não depende da sua esposa, do seu esposo, seu filho, é uma coisa pessoal. Envolve sim disciplina. Abraão levanta cedo, ele toma todos aqueles preparativos, ele caminha. E o culto deve ser uma coisa preparada. Nós não podemos chegar aqui esbaforido e sem preparação e o coração agitado por certas coisas. Nós devemos ter um preparo. Disciplina emocional. Eu já disse aos irmãos que às vezes eu parecia no culto meio esbaforido por alguns aspectos, não quero lembrar aqui. Falei, isso não pode continuar assim, né? Mas acima de tudo a adoração é espiritual. E deve ser a entrega do melhor para Deus. Não do que sobra.
profeta dizia, oferece no altar lá para o rei uma ovelha com defeitos, né? Um pão imundo. Vê se ele vai se agradar de ti. Quando a gente comparece, a gente tem que ter esse espírito que vai se perdendo. Muitas igrejas parecem salas de aulas hoje, né? Do jeito que são as salas de aula lá fora, né? Na atualidade. Então, envolve disciplina, envolve também na entrega do melhor. Por quê? Porque Deus ofereceu o melhor para nós. Não há nada mais que Deus possa nos oferecer melhor do que já nos ofereceu. Basta nós aceitarmos, e quem não é regenerado, quem tem dúvida, e os sintomas são muito claros de quem não é regenerado. Não só o testemunho interno, mas as evidências externas. Deve orar, Senhor, eu vou a ti. E Jesus disse, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Me recebe, me transforma, me torna um adorador. E depois então peça as coisas necessárias para a sua vida e para a vida da sua família e para todos nós. Que Deus nos abençoe. Louvemos a Deus com o hino 400. Ó Deus, nosso Pai, agradecemos-te mais um domingo na tua casa. O Senhor tem falado a nós desde manhã. E que a tua palavra, Senhor, esteja nos nossos corações, que não sejamos ouvintes esquecediços, mas praticantes. E nós pedimos, ó Deus, por todos aqueles que ouvem a tua palavra. O nosso desejo é que essa palavra frutifique e que haja ação regeneradora do Espírito Santo, para que haja, Senhor, verdadeiros adoradores, porque são estes que realmente agradam a Ti. Antes das Tuas bênçãos, nós queremos a Ti mesmo, reconhecemos-te como Deus Criador e o Deus da redenção, que providenciou um substituto para nós, Jesus Cristo, uma vida perfeita, uma morte vicária, e que nós possamos exaltá-lo como um nome acima de todos os nomes. Que nós possamos reconhecê-lo como Senhor das nossas vidas, das nossas famílias, da nossa igreja, e possamos, Senhor, trabalhar, encorajar a igreja, não com críticas externas, mas
conversando, Senhor, mutuamente entre nós, para que sejamos melhores adoradores e mais obedientes, ó Deus, à Tua palavra. Abençoa, Senhor, a nossa nação, que todos os pregadores, Senhor, nesse imenso Brasil, que precisam de oração, porque estão pregando, Senhor, a Tua palavra, é uma tarefa gloriosa, mas difícil, de responsabilidade, e nós não conseguimos pregar, Senhor, se não for a Tua graça, o Teu Espírito, Senhor. E oramos, Senhor, por todos aqueles que se levantam, não só pelos grandes, chamados grandes pregadores, mas aqueles que estão mesmo em lugares pequenos, distantes, sem recursos, porque ali também são Teus adoradores, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.